Fala galera, beleza? Eu sou o Udine e você está no Bora Mundo. Nós estamos em mais um vídeo sobre didática magna. E agora nós estamos continuando o capítulo 3 do livro do Comênios. Didática magna, máquina do livro do Comênios. Nós vamos continuar falando sobre o tema Esta vida não passa de preparação para a vida eterna, tá certo? Aquele básico. Se você pegar esse vídeo, só esse vídeo, você não vai entender nada, provavelmente. Ele é com uma continuidade. O Comênios está construindo uma didática teórica para a prática. Então ele está construindo todos os pontos. Assiste esse vídeo para você já ir absorvendo. Quando acabar o vídeo, vai aparecer os quadradinhos aqui, ó, vai aparecer a playlist do Didática Magna. Clique e vê desde o começo. Não perca o seu tempo. Vamos lá, então. Vamos continuar nesse vídeo. Vamos falar sobre os últimos 3 pontos do capítulo 3, certo? Ponto 4, ele vai colocar a seguinte ideia. Eu estou resumindo todos os pontos, tá, gente? Os pontos têm textos maiores. Tudo na terra é para o homem, até o tempo, até que se complete o número dos eleitos, certo? 2 pontos importantes aqui. Primeiro, ele está falando que tudo na Terra, ele está continuando aquela primeira ideia de que você precisa entender de que tudo na Terra foi feito, primeiro, é passageiro, e segundo, foi feito para o nosso desenvolvimento, né? Foi feito para o nosso uso, fruto. Isso é importante. E a Terra tem um tempo contado, a nossa vida tem um tempo contado, nós vimos isso no vídeo anterior. E uma coisa que fica importante para a gente agora nesse momento é o fato de que ele está colocando agora uma teologia mais profunda, tá certo? Ele já começa a colocar a ideia dos eleitos, tá? Que são aqueles que Deus predestinou para a salvação desde o começo dos tempos, lá de Efésios 1, tá? Então ele vai nessa ideia, e nessa ideia aqui ele começa a trabalhar isso. Olha, existem aqueles que são escolhidos, que são os eleitos, e a didática do Comênios está indo em direção a, lógico, não só os eleitos, mas para todo mundo, mas principalmente com características que servem muito para os eleitos, tá certo? E isso a gente vai se aprofundar mais para frente. 2 pontos importantes. Por isso somos peregrinos. A gente vai ver que uma série de culturas, não só a cultura cristã, judaico-cristã, mas o Comênios vai fazer um estudo e vai mostrar pra gente que as culturas, elas tratam o indivíduo, o homem, o ser humano, como peregrinos, tá certo? Aquele tipo de pessoa que tá por aí caminhando, procurando o caminho, procurando o seu ponto, procurando o seu ponto de parada, o seu ponto de descanso, está peregrinando, está vagando, está caminhando, está conhecendo. Nós somos peregrinos, é a primeira coisa. Por quê? Porque no final das contas, nós não temos de fato um local fixo. A gente fica peregrinando, mora aqui, mora ali, né? É só o fato da gente passar por essa vida, a vida ser considerada como um momento de passagem, uma situação de passagem, uma estada de passagem, só isso já mostra que nós somos peregrinos, que nós só passamos pela vida, nós não ficamos aqui, certo? E o outro ponto, a vida é realmente uma passagem, como ele coloca, tá? Ele fala que a vida é uma passagem. Isso é interessante porque em várias culturas, em escritos antigos, vão mostrar essas características do entendimento sobre a morte, sobre o fim da vida, né? Se refletia muito sobre a questão do fim da vida, por que a vida um dia acaba, por que não podemos ser eternos, né? Então, vem essa ideia de que, pela lógica, você já entende que então é um momento de passagem. E aí existe algo além dessa vida, que é a vida eterna, né? O além-vida, como o Comênios coloca lá no primeiro capítulo. Então, a gente já tem essas percepções. Perceba que o Comênios agora está começando a estruturar de uma forma mais firme uma teologia que explica a didática e a necessidade da didática que ele está propondo e construindo, certo? Bom, e aqui ele dá uma referência importante no ponto 4, que é o seguinte, que está em Apocalipse. Se você tem uma Bíblia, certo? Você tem uma Bíblia aí, abre em Apocalipse. Abre em Apocalipse, né? Se você tiver curiosidade de ler, 6:11, capítulo 6, versículo 11, que é a fonte, que uma das fontes que o Comênios nos dá para explicar isso daqui. E está escrito assim, vamos lá.
cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Então aqui ele está colocando que, olha só, existe um mundo aguardando aqueles que estão no trabalho de Cristo, né? E esses então já estão predestinados, eles já têm um lugar para onde ir, já existe um ambiente, um lugar, pessoas, entidades aguardando por esse grupo de pessoas que são os escolhidos, que estão no trabalho de Cristo. Então ele já vai começar trazendo uma teologia, mostrando que a didática que vai ser trabalhada por ele, principalmente, ela vai ter como objetivo maior, disposição maior, preparar, qualificar, desenvolver o indivíduo para que essa vida seja cada vez mais plena, para que essa plenitude, esse desenvolvimento, essa procura o prepare e o aperfeiçoe para a vida do pós-morte, certo? Então, quer dizer, a didática dele já tem aí percepções diferentes, tá? Bom, vamos lá. Ponto 5. Estamos destinados à eternidade. Então ele vai continuar falando que nós estamos destinados, que não é um opcional, né? Que existe um destino mesmo. Todo o nosso processo de vida, nascimento, desenvolvimento e morte pós-vida está nos preparando para aquilo que é eterno, que é aquilo que conta. 2 pontos, né? Recolhidos ao nascer, e depois tem os maus que vivem sem redenção. Quem são os recolhidos ao nascer? E aí ele vai aprofundando a teologia. Olha que interessante. Ele está aprofundando a teologia para explicar e construir a sua didática. Então ele vai falar, se a gente for prestar atenção, existem aqueles, né, que Deus já recolhe logo no nascimento, aquelas crianças que morrem muito cedo, no parto, ou de colo, crianças muito pequenas, e não tiveram como provar o seu valor, porque elas não precisam, já foram escolhidas e Deus a recolheu. E com aqueles então que nascem e vivem as suas vidas, ele vai colocar, olha, eles nascem, que eles vão ter um tempo, um espaço para se provar como salvos, entendeu? Aí desligou. Eles vão se provar como salvos, tá certo? Se eles não se provarem como salvos, ele vai colocar então que eles não vão alcançar a redenção e vão sofrer a ira de Deus. E já eram para sofrer mesmo. Então veja que interessante. Ele está construindo ali uma didática e ele está mostrando qual é a teologia dele para justificar a sua didática. Isso é muito importante, né? Como nós vimos em momentos anteriores dos vídeos, a didática dele não está só baseada em uma necessidade sociopolítica e econômica. Não, ela está baseada numa necessidade sociopolítica e econômica com o ponto principal da vida de fé, da vida transcendente, de uma vida metafísica, de uma vida além mundo, de uma vida em um reino além dessa vida humana, certo? Ponto 6. E aí ele vai fechar falando o seguinte, né? O que diz nas escrituras: bem-aventurados os que deixam esta vida de alma limpa. Que ele vai colocar 2 características, né? A alma limpa é aquele que se direcionou e foi atrás da graça de Deus e foi vivendo sendo imitador de Cristo e tal. E esse que vai se preparar para então receber a oportunidade de ir para o além-vida, para a vida eterna. Certo? Bom, observação importante. Qual o objetivo, tá? O objetivo desse capítulo 3 que nós encerramos aqui. O objetivo dele é o seguinte. Ele vai aprofundar, tá? Nesses últimos 3 pontos, ele vai aprofundar uma teologia sobre os eleitos. E mostrando que os eleitos estão na terra. E que esses eleitos têm que absorver uma psicologia, uma pedagogia para o seu desenvolvimento. E é isso que ele vai colocar para a gente. Bom, eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem como é que funciona a didática do Comênios, tá? É bem simples assim, eu não sou nenhum Pablo Picasso, né? Mas é um esquema. A gente vai ter, na ideia do Comênios, a gente vai ter aqui, ó, tá?
os eleitos, tá? Opa, cadê? Dá pra ver, né? Que a luz também atrapalha. Os eleitos. E nós vamos ter 3 moradas. Você que já pegou os vídeos anteriores sabe quais são as moradas. Nessa primeira morada uterina é onde nós vamos desenvolver toda a capacidade para viver na Terra. Vivendo na Terra, nós vamos desenvolver a capacidade cognitiva de elevação intelectual e espiritual para reinar os céus, para morar nos céus. A didática do Comênios, ela tá aqui, ó. Ela tá na sua chegada na Terra, certo? Até o seu momento de chegar ao céu. Ela mora dentro desse período de todo o seu processo de vida. Então, a instrução que o Comênios constrói, porque o grupo de ensinos são as instruções. As instruções que o Comênios coloca, ela vai afetar diretamente os eleitos, olha aqui, afetar diretamente os eleitos. Então essa didática, ela serve principalmente para direcionar e capacitar e desenvolver esse homem como um homem cristão, temente a Deus, e vai direcioná-lo até a vida eterna, que na teoria do Comênios é o que interessa, é a vida pós-morte, é a vida lá em cima, a vida onde a caneta nem pega. Olha só que doideira, né? A caneta nem pega, porque aqui é místico já, aqui é divino, a caneta não vai ter caneta lá, entendeu? Então essa é a estrutura da didática do Comênios. Lembrando que a gente está começando a falar de Comênios. A gente está no capítulo 3 e são mais, olha só, são mais de 30 capítulos, então é coisa para danar. Lógico que depois eu vou fazer resumos e pontuações importantes, porque, né, você vê os resumos e pontuações importantes primeiro, depois com calma você vai vendo todos os vídeos. Você que já pegou a sequência, pau no gato, vem com fé que você vai entender, faça o seu resumo. Se você curtiu, se você gostou, fica comigo até o próximo vídeo. Olha só, vou dar um spoiler do próximo tema. Eu sempre dou spoiler, a gente vai para o capítulo 4. O título do capítulo já explica tudo. São 3 os graus de preparação para a vida eterna: conhecer, dominar e conduzir para Deus a si mesmo e consigo todas as coisas. Eita, tá ficando arrochado, porque o cara é um filósofo monstro, um teólogo monstro, um pensador monstro. O link desse livro tá aqui na descrição. Você chegou até aqui? Você é tipo um maçom que tem palavras secretas aqui nos comentários, que só sabe quem chegou até o final? Então eu vou deixar uma palavra secreta hoje para você, que vai ser a palavra preparação, que é do título do próximo capítulo. Deixa aqui, preparação, que vamos saber aqueles que se empenharam e assistiram até o fim esse conteúdo. É isso aí, tamo junto. Já compartilha no grupo da faculdade, que vai ajudar muita gente. E até o próximo vídeo.